Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no Bom Dia Inconsciente. Hoje uma edição especial, né? Vamos falar sobre a morte, o símbolo da morte, o que isso representa. Estou ligando aí uns minutinhos mais cedo para o Instagram começar a chamar o pessoal, avisar que a gente está online. Oi, Kátia. E a nossa convidada daqui a pouquinho aparece aí para debater o assunto. Enquanto isso, vão pegando uma água, um cafezinho e fiquem aqui conosco. Depois desse vídeo ele também vai ficar online, vai ficar gravado no canal do YouTube, que tem lá todos os episódios do nosso programa. E vamos ver se esse ano a gente consegue aí fazer pelo menos um vídeo por mês com novos temas, né? Então vamos aguardar aí o pessoal começar a chegar. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter mais ou menos 50 minutos aí para estar falando. Faz bastante tempo que eu não mexo nisso aqui. Oi, Bruna. Eu já vou te convidar aqui para entrar. E agora? Como é que faz? Convidar para... Achei. Mas que... Oi, Oi, Bruna. oi, bom dia. Bom dia. Eu iniciei uns minutinhos mais cedo para o Instagram começar a chamar o pessoal, né? Isso, Aguardar o povo ir entrando. oi. E aí? Muito ansiosa? Eu tô mas uma ansiedade boa, assim. Achei bem bacana, né, que tu aceitou, né, esse convite, essa proposta. Tu fez parte disso, né, Jais? E, e eu fiquei muito feliz, assim, porque a gente ainda tá muito, né, nesse tema aí de morte, luto. É verdade. E é importante a gente divulgar um pouco mais, né, para as pessoas. A pandemia não acabou, né? Apesar do pessoal ainda se comportar como se tivesse terminado, né? Sim. A vacina dá alguma segurança para as pessoas, mas é uma segurança que não é tão real, né? A gente está vendo. Oi, Thiago, bom dia. Eu acho que a gente pode ir começando, se apresentando, né? Afinal, esse programa Bom Dia Inconsciente ele vai ficar gravado, né? Depois, tanto no meu quanto no perfil da Bruna, a gente pode divulgar aí o link, enfim, né? Tem um canal no YouTube que eu reservo só para colocar lá os vídeos do Bom Dia Inconsciente. Então, Bom Dia Inconsciente, Vou acordar ele sempre está inconsciente. presente, né? Ele sempre está presente Bom conosco, dia, né? só a prof. Suelita aí. Bom dia, prof. Querida. Que legal. Então, vamos lá, vamos começar. Bruna, queria que você se apresentasse aí pra gente. A Bruna se formou recente, né, Bruna? Eu É ainda tô isso? no processo, né? Não colei grau, então eu falo que eu tô nesse momento formando, assim, né? Porque Entendi, tá no limbo. tô no limbo. Entendi. Como é que vai ser a colação e tudo mais? Em fevereiro, né? Agora, em Ah, em fevereiro. fevereiro. Uhum. Legal. Bom, praticamente formada então, né, Bruna? Isso aí. A Bruna fez um trabalho de conclusão de curso, né, cujo título engloba, né, o símbolo da morte. Como é que foi o título exato do seu trabalho, Bruna? Ele foi uma revisão bibliográfica, né? Então, o título, ele é A Morte e Luto, na perspectiva de Jung, uma revisão bibliográfica. Esse é o título, né? Legal. E aí você fez as andanças todas pelas obras completas, buscando esses verbetes, né? Que Sim. é um trabalho árduo, hein?
bem Foi, desafiador. foi E destruir aí, por um acaso, depois de um tempo, a Bruna então teve a ideia de fazer a live. A gente queria fazer no final de dezembro, mas ficou muito corrido, não deu certo, né? E a gente programou agora para janeiro. E eu achei interessante que depois de a gente organizar a data, tudo, acho que foi ontem, não, anteontem, acho que foi, eu recebi duas revistas antigas já, de psicologia analítica, cujo tema é só sobre a morte. Né? Então são vários artigos, nem deu para a gente ler, né, Bruna, ainda. Lemos alguma coisa, né? Mas assim, a sincronicidade está atuando. Quem sabe a gente vai ter que fazer uma parte 2, vamos ver. Sim, eu fiquei bem chocada. Compartilhar, né, com quem tá aqui, né, Jason? Que o Jason compartilhou comigo essas revistas ontem, foi, né? Acho que Ontem foi de ontem. manhã. E eu não consegui parar de ler. Eu fiquei lendo, assim, obcecada, tipo, a tarde inteira lendo, lendo, engatando um artigo no outro ali da revista. E Uhum. aí, uma parte em especial me mobilizou muito. A gente vai até compartilhar aqui com vocês. E aí, quando o Jason falou, né, que ele recebeu agora, eu até pensei, né, eu pensei, nossa, se eu tivesse encontrado isso aqui quando eu estava fazendo meu artigo. Mas as coisas são assim, né? Sim. É, o chamado foi e retornou agora, né? Aham. Tá bom, gente. Então, bom, muita gente me conhece aqui, claro, né, pelo meu perfil, mas para quem não me conhece, que vem através do perfil da Bruna, meu nome é Jason, sou analista junguiano, recém-formado praticamente também, na formação de analista, né, terminou ano passado, e contribuí alguma coisa. A Bruna conversou comigo para receber algumas dicas aí para ela poder auxiliar ela no trabalho dela, né? E aí a gente está, então, iniciando oficialmente aí o Bom Dia Inconsciente. Mais uma vez, estava um tempinho parado, justamente porque eu estava fazendo também monografia, estudo de casa no passado, sabe? E aí foi aquela pauleira, né? De escrever, ler bastante, e aí não tinha como dar prosseguimento ao programa, mas esse ano eu pretendo retornar, né? Retomar ele. Mas então vamos lá, você fez uma enquete, não foi isso, no seu perfil sobre morte simbólica, e conta um pouquinho pra gente. Sim, então eu acabei soltando umas perguntas, assim, né, de quem já, se a pessoa já tem pensado em sua morte, na morte das pessoas que ama, se com a pandemia isso ficou mais forte, né? E também se as pessoas sabem a diferença entre morte real e morte simbólica. E aí me chamou muita atenção, né, essa parte do se aumentou com a pandemia. A maioria das pessoas responderam que sim, né? Então, né, esse inconsciente coletivo e o arquétipo da morte, né, bem forte, né, mobilizando sim as pessoas. E essa questão ali também que a maioria das pessoas não sabem a diferença entre morte real e morte simbólica, né? E eu acho que esse é um ponto bacana para a gente começar, quem sabe, a esclarecer aqui e Concordo, diferenciando isso. não concordo. Bom, a psicologia analítica, né, é a linha, o ramo da psicologia fundado aí pelo Carl Gustav Jung e que leva muito em conta a questão do simbólico, né? Então, praticamente, tudo o que se fala dentro da linha de psicologia analítica, a gente vai ter um olhar simbólico. E sobre o tema da morte não seria diferente, né? A gente tem que observar a ideia, né, entre a diferenciação entre aquilo que é concreto, real, como a morte de alguém, e o fim, né, de um processo, o fim ou a morte de aspectos internos nossos, né? Que aí a gente vai falar sobre essa morte simbólica já já. Eu queria também começar, porque quando eu fiquei pensando sobre o nosso tema aí, eu lembrei daquela frase que é bem famosa do Shakespeare, né? Que ele segura um crânio e diz, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? E por mais batida que seja essa frase, ela tem por trás elementos muito importantes.
O crânio, ele, se a gente prestar atenção, ele estava no consultório tanto do Freud quanto do Jung, né? Eles tinham lá na estante deles um crânio humano. Por quê, né? A gente podia se perguntar. Que uma das coisas que talvez coloque a gente diante de uma das funções ou de uma das objetivos da psique é não perder de vista esse limite. Ou seja, todos nós um dia chegaremos ao nosso próprio fim, e para que o tempo até lá seja bem aproveitado e seja bem conduzido, é importante a gente se lembrar disso. Talvez por isso Shakespeare disse ser ou não ser, né? Não é um estado, é encontrar a própria essência, né? Talvez isso já esteja avisando a gente de um dos propósitos da vida. E a gente inicia com essa polaridade entre vida e morte, que combina um par de opostos, né? Onde um não se separa do outro. Quando a gente fica só com um dos polos, quando a gente esquece o seu outro lado, a gente corre um sério risco de criar um abismo, uma neurose, ou isso que a gente até está vivendo socialmente muito hoje, esse endeusamento do belo, do jovem, né, dessa imortalidade falsa, né, e que daí, portanto, um grande desperdício de tudo. Acho que eu queria só assim contextualizar um pouco, iniciar com essa frase, né? E quero passar a palavra para a Bruna para ouvir dela um pouquinho sobre a questão da morte simbólica, né? Já que ela fez essa revisão, queria ouvir de você, Bruna, um pouquinho sobre isso. Não, eu aprecio a tua introdução porque ela já aquece aí para o que Jung trouxe mesmo, né? Claro, o Jung no que eu fiz aqui na minha revisão, né? Do meu trabalho. Uma das coisas que ficou bem evidente, assim, né? Ao longo das obras dele, quando ele traz essa questão da morte, porque, assim, eu tive muita dificuldade de encontrar, assim, de Jung mesmo, ele falando da morte real. Ele traz muito a morte simbólica, né, ao longo das obras dele, mas a morte real, ele traz alguns trechos, assim, até muito lindo, bem poético, assim, como ele coloca, mas ele acaba tecendo mais a morte simbólica, até que vai muito de encontro com o que a cultura oriental vê, né, a relação deles com a morte, e em contraponto com a nossa cultura ocidental, como a gente vê a morte. Então, ele discorre muito ao longo das obras, até estou aqui com essa aqui, a natureza da Psique, é a obra assim, que ele mais, para quem tiver interesse depois em estar se aprofundando melhor, né? É a obra que ele mais traz, assim, esses aspectos da morte simbólica e a morte real também. Mas isso que tu trouxe, Jason, faz muito sentido, porque o Jung, ele coloca o seguinte, que a gente precisa ver a morte real como pano de fundo da vida, né? Então, como se, ele até coloca assim como dois lados da mesma moeda. Então, não são coisas para ver separadas, são coisas para se complementarem, né? Porque a morte como pano de fundo da vida, ele dizia que ela dá o contraste dos teus valores, de como é a tua vida, do que é importante e o que não é, né? Que bem, a grosso modo falando, né? Se a gente fosse morrer amanhã, tu ia estar fazendo o que tu tá hoje? Tu ia estar com quem tu tá hoje? Tu ia dar valor para as coisas que tu dá valor hoje, né? Onde tu investe teu tempo? Então, nada melhor como a perspectiva do morrer para mostrar o que é importante para ti, né? Então, Jung, ele discorre lindamente assim ao longo das obras dele. Esse seria o cerne, né? Bem grosseiramente falando, assim, claro que é muito mais profundo. E aí a questão simbólica, ele traz, principalmente aqui na natureza da psique, né? Ele traz bastante isso, a importância de, desde criança, né? A gente já vai sofrendo essas tantas mortes simbólicas. Eu até fiz essa costura assim no meu trabalho ali, juntamente com a minha prof, né, a Sueli, que está aqui, e a gente discorrendo juntas, a gente chegou nesse ponto, como seria importante
não teria como não falar dos ciclos vitais, falando de morte simbólica, né? Elas acontecem juntas. Então, Jung, ele traz isso, que conforme a gente tem passagens de vida, de ciclos, de fase, vão ocorrendo essas mortes simbólicas, né? A primeira morte simbólica, muito importante na nossa vida, é o momento em que a gente se dá conta que a gente não é nossa mãe, né? E aí a gente é uma coisa além dessa mãe, né? E ali houve essa morte ali muito forte, né? Que tu não é o mesmo corpo que a tua mãe, tu não é a mesma... Porque a psique até é mais tarde, ali por 7 anos, né? Que a criança, mais ou menos, né? Falando porque não tem cronologia, mas por volta de 7 anos que essa diferenciação ocorre mais fortemente, assim, entrando ali na pré-adolescência, adolescência. Então, essas mortes simbólicas, elas são marcadores muito importantes na nossa psique, porque elas estão mostrando que algo tem que morrer para dar espaço para um novo que está para vir, né? Então, quando, digamos, usando o exemplo da criança aqui, né? Quando está morrendo aquele corpo de criança, morrendo os meus valores de criança, as minhas responsabilidades de criança, eu preciso permitir essa morte, porque ali vai vir um outro momento, vai vir a adolescência, né? Vai vir um corpo de adolescente, vai vir uma psique de adolescente, valores e interesses de adolescentes, né? Vai vir uma relação com pais de um adolescente, não mais de criança também. Então, o problema é que... E tu me para se eu estiver me atropelando na fala, que às vezes eu tenho uma fala mais desorganizada. O problema é que a nossa cultura, ela perdeu o valor por essas cerimônias e rituais de passagem, né? E aí, isso nos separou de integrar para nossa consciência essas passagens. Ou seja, a gente passa para outras fases da vida, mas tem muita dificuldade em abrir mão, né, em largar e permitir essa morte para o novo vir. Porque a nossa cultura, ela ficou tão globalizada e ela perdeu tanto os nossos rituais, né? Cada região com seus rituais. E aí a gente simplesmente vai engatando uma fase na outra e fica confuso, a gente não consegue marcar com aquele ritual essa passagem. Um exemplo, talvez para quem está ouvindo está confuso, o aniversário, gente, o aniversário ele é um marcador de passagem, é muito importante. Tem pessoas que acham que não é importante comemorar aniversário, mas é muito importante, porque nem que seja ali da tua forma que tu encontrar, né? Mas para você integrar que você está fazendo, né? Você está passando de uma passagem para outra. O casamento, tá morrendo aquela pessoa solteira, né? Aqueles valores. Você tá indo agora assumindo uma vida dois, né? O papel é diferente, você não é mais só filho e filha. Agora você é marido, você vai ser pai e mãe. Então, esses rituais marcadores, eles nos permitem integrar para a consciência com mais clareza, né? Com mais luz, que agora tá na hora de você largar aquilo para vir uma outra versão tua, né? Então, esses exemplos que a Bruna traz, né, sobre a morte simbólica, então, mostra pra gente o quanto a morte, a perda, o luto, eles estão presentes o tempo todo na vida, né, nesse ir e vir da vida. Quando ela fala da criança perder a mãe no início, né, claro, ela está falando dessa construção egóica que vai acontecendo nesse período, né, ou seja, a criança primeiro ela não tem um eu e um tu, né, ela tem só um nós, né, ela só tem é como se fosse uma psique única, a gente pode dizer assim, né, ela não está separada suficientemente dos pais ainda, então ela vivencia tudo como se fosse uma coisa só. E isso, no decorrer do desenvolvimento humano, vai acontecendo as necessárias separações para que isso se consolide, ou seja, a criança vai construir identidade, isso se confirma ou se amplia, né, na adolescência. E assim, na vida adulta, né, que bom será ou seria se todos conseguissem fazer essa travessia maior e melhor, porque o que a gente vê são muitos adultos que continuam sendo
extremamente dependentes, né, psicológica e emocionalmente dos pais, de uma maneira daí negativa, estou falando mesmo, né? Como é importante fazer essa passagem. Eu lembro de um trecho do Bhagavad Gita, né, que é a Bíblia hindu, onde o Arjuna e o Krishna, eles estão num campo de batalha, porque tudo se trata a respeito de uma guerra, né? O Krishna tem que ajudar o Arjuna, que é o discípulo, a voltar a enfrentar a vida, digamos. Esse é o grande cerne da questão do livro. E numa das passagens ele diz o seguinte: olha, você está vendo lá aquele bando de inimigos? E aí tinha uma tropa enorme de gente. Bom, lá você vai encontrar seu pai, sua mãe, seus amigos, e você vai ter que matar todos eles, né? Ou seja, ele não está dizendo isso literalmente, né? Ele está dizendo que para você ser você mesmo, você vai ter que abrir mão, como disse a Bruna, de muita coisa. Você vai ter que abrir mão de educação que você recebeu. Ah, abrir mão da educação que eu recebi, então o que os meus pais disseram não presta? Não, claro que não é isso. Significa que agora você vai ter a oportunidade de fazer as suas próprias escolhas e, claro, se responsabilizar por elas, né? Então, a morte simbólica, ela caminha muito por esse ângulo, vamos dizer assim, né? Uma outra coisa, a Bruna trouxe muita coisa, na verdade, na fala dela, importante. Um outro elemento é a questão de, o tempo todo, a gente fazer separações, né? Então, junto com a dinâmica de morte e renascimento, existem as separações, né? Esse luto que acontece, quanto mais a gente conseguir, talvez, lidar com a perda de uma forma natural, ou seja, que pertence ao desenvolvimento psíquico, né? Quanto menos a gente tentar segurar os momentos e movimentos da vida, maior a possibilidade de a gente fazer boas mortes e bons renascimentos. Mais nutrida vai estar a nossa terra psíquica, né, para outras coisas florescerem. Bom dia, bom dia. Tem bastante gente entrando aqui, né? A Elaine está aí, bom dia, Elaine, né? A Sara, né? Então, a Sabrina. Bom dia, pessoal. E podem participar se quiserem aí comentar alguma coisa, fazer alguma questão, né? A gente, na medida do possível, vai tentando responder. Essa tua fala, Jason, muito importante de tentar segurar essa morte, né? Tentar retornar a um estágio que não tem mais retorno. Eu vou acabar complementando que talvez vai passar e me veio, porque isso é uma coisa que ficou muito forte assim na minha pesquisa. O problema da gente não saber lidar com essas mortes simbólicas e a gente ainda pior. Tentou me ligar agora. Tá bom. E ainda o pior de não saber lidar é a gente tentar voltar a estágios anteriores e forçar as relações e as coisas a serem como era, é que aí de verdade que a gente pode estar matando isso. E no que eu me refiro? Um relacionamento, vou usar como exemplo, né? As relações são orgânicas, porque nós somos orgânicos, a gente muda o tempo inteiro. A gente não é a mesma pessoa de um ano atrás e não vai ser a mesma pessoa daqui a um ano. A outra pessoa também, e a relação, que é uma terceira coisa, também não vai ser a mesma coisa. Muitos casais se separam porque eles querem fazer a relação voltar a ser o que era. E ela não volta mais. E é nesse momento que eles podem estar matando de fato a relação, né? Porque por isso que a relação ela precisa sempre de novos acordos, ela precisa sempre se reinventar, né? E seja com filhos, com marido e mulher, com todas, né, amizades, trabalho. Então, essa dificuldade ocidental em lidar com a morte e querer controlar, né, e segurar tudo, é o que muitas vezes acaba matando de fato, né? Sim. Os vínculos. O Jung sempre dizia, né, que uma polarização excessiva, ela sempre constela o seu oposto, né? Então, uma afirmação de vida excessiva, um aprisionamento e não deixar as coisas irem, né,
chama o seu oposto, mas chama pela via negativa, a gente pode dizer. Uhum. Né? Então aí ocorre a morte literal do relacionamento. Pode acontecer. A Sabrina trouxe uma questão. Gostaria de perguntar: o medo da morte real está ligado à falta de rituais das mortes simbólicas durante a vida? Olha que legal essa pergunta, né, Sabrina? Em psicologia analítica, a gente nunca consegue fazer afirmações de validade tão universais assim, salvo uma coisa ou outra, claro, né? Mas fica sempre muito difícil responder também de forma categórica. Mas a gente pode dizer assim: sim, há uma forte possibilidade disso que você está falando ser real, ou seja, quanto mais apego, né, quanto mais dificuldade a pessoa apresenta em se renovar, talvez uma das formas sintomáticas disso aparecer na psique seja o medo real, da morte real. Né? Se você está afastando, tentando eliminar a morte do contexto da sua vida, né? Então ela, claro, cria medo, cria abismos e cria dificuldades em você fazer transformações. Então diria que sim. Né? E achei muito legal que a Bruna falou dessa questão dos rituais de passagem, né, de a gente estar perdendo ou estar maximizando isso, né, a ponto de transformar em espetáculo também. Acho que tem as duas coisas, né, uma afirmação que você até perde de vista o que você está fazendo. Por exemplo, aqueles aniversários suntuosos que você já não sabe mais nem o que você está comemorando, né? Que também acontece. Verdade. Os dois, a ausência e a presença excessiva, elas desvalorizam o fato em si, né? E aí, quando ela estava falando sobre isso, eu pensei muito na questão do valor, né? Não é aquela coisa assim tão clichê de estamos perdendo os nossos valores, né? Não é bem por aí só que a Bruna não é isso que a Bruna está falando. Eu acho assim, a gente está perdendo a atenção e a energia psíquica não está sendo colocada sobre isso. A gente não está investindo, digamos assim, nos lugares certos, né? E aí a gente está sempre à busca desenfreada de satisfazer desejos, e aí tem uma série de elementos sintomáticos que a sociedade cria, né? E necessidades que a sociedade cria. O capitalismo ele é mestre em vender coisas que você não precisa, com a ideia de que aquilo vai suprir algo essencial da sua vida. Né? E quanto mais você olhar para dentro, menos você vai precisar dessas coisas. Então, é importante para o sistema e para a engrenagem que a gente perca de vista rituais, que a gente perca de vista investimentos nas relações, né? Perfeito. Até me veio aqui que eu acabei não compartilhando com o pessoal. A gente, né, claro, foi bem gostoso o jeito que começou tudo, mas seria legal dar uma introdução para as pessoas por que me chamou a atenção desse tema, né? Certo. Com um grande aumento assim de mortes e tudo mais, e a gente começou a ver assim, enfim, a banalização da morte, principalmente, né? Durante a pandemia ali, e a não possibilidade das pessoas realizarem os ritos de passagem, houve um grande número assim de lutos patológicos. Uhum. Só que o luto, gente, ele não é patológico. O luto não é uma doença. O luto é um processo natural, né, da experiência humana e da psique. E isso foi o que mais ficou me incomodando assim durante esse processo. Começar a ver que as pessoas estavam querendo tratar o excesso, né, que a gente começou a ver, e isso a literatura, claro, eu comecei a ler e trazendo medicalização sem necessidade, anestesiar, e como tu traz o capitalismo, exatamente esse vamos consumir, vamos se anestesiar, vamos beber álcool, vamos usar drogas, vamos fazer tudo para não sentir. Eu não quero sentir essa dor, eu não quero viver meu luto. E aí nisso de você evitar sentir é que você vai adoecer de verdade. E aí vai ficar patológico. Pode, né? Pode ficar. Por quê? Porque o processo do sentir é a cura. Porque o luto ele não é uma doença, ele é uma experiência que deve ser vivida. Você deve elaborar a dor, ela vai ajudar esse movimento de introspecção,
de voltar para si, para você reorganizar lá dentro essa falta e agora você ressignificar esse lugar, né? Onde essa pessoa ocupa dentro de você. Então é muito importante a gente tratar o luto como um processo natural da nossa vida, como saudável. E aí é bizarro porque a gente está vivendo um momento em que não é permitido ser triste, tu não pode ser triste. As mídias sociais é a realidade ditada, onde tua vida tem que ser tudo perfeita e ninguém tolera a tristeza, né? Uhum. Então essas pessoas não têm espaços para ser triste. E aí, como tu trouxe também, né, Jairson, um outro extremo que me chamou a atenção e eu achei bizarro, assim, mas eu comecei a pensar, lendo até, eu vi que também mudanças de protocolos sociais, pessoas compartilhando coisas bem íntimas, assim, fúnebres, com foto, fazendo selfie, que também é um extremo, né, Uhum. que também que tem que pensar até que ponto a pessoa está vivendo aquilo, ela está expondo para os outros só para, enfim, para ter uma interação ali. E essas coisas eu acho que são tudo coisas pra gente procurar estranhar. Talvez seria a palavra, né? Não cair naquele. Tá tudo normal. Vamos procurar achar estranho, no mínimo, né? Pra gente fazer cada um seu senso crítico aí, se perguntar o que tá ajudando e o que não tá ajudando tanto, né? Muito legal. Essa palavra-chave que se colocou, né? Procurar estranhar, né? Esse convite de não receber as coisas tão prontinhas e engolir sem questioná-las, né? As pessoas já estão no metaverso, acho, né? Elas já estão na Matrix. Quando elas vivenciam essas fotos de rituais fúnebres, elas, qual o objetivo disso? É para olhar para sofrer junto ou é mais uma vaidade, né? Que será que está aparecendo ali? Né? A gente tem que se perguntar assim. A Sara fez uma pergunta aqui também. Eu vou ver se eu entendi. A morte simbólica seria uma necessidade em deixar de alimentar esse aspecto com energia psíquica. Sim. Quando a morte simbólica se apresenta, ela se apresenta em um determinado fato, de uma determinada situação, né? Ou seja, algo em mim está morrendo, e aí, é claro, eu preciso parar de investir energia psíquica naquilo que eu estava investindo. Se eu entendi certo a sua pergunta, a resposta seria sim. A gente precisa daí olhar prospectivamente, ou seja, para onde a psique está mostrando para a gente a nova etapa que está surgindo. Por que, que a gente tem que abandonar algo, matar algo, deixar algo morrer em nós, né? O que está surgindo, então, que é onde essa energia psíquica precisa ser investida melhor, né? No caso do adolescente, por exemplo, quando ele está matando de uma certa forma os comportamentos mais infantilizados, mais imaturos dele, ele precisa investir energia psíquica na responsabilização dos seus atos. Então, nesse sentido, ele tem que parar de investir energia psíquica lá nos comportamentos de birra ou de dependência e por aí vai, né? É claro que isso não é uma coisa assim tão didática, tão linda e formatada, né? Isso é uma coisa dinâmica, orgânica, como disse a Bruna. Ô, Jair, só para complementar, que é muito bacana o que você está falando, o nosso corpo comunica, gente, quando algo está morrendo na nossa vida. E a gente tem que estar atento a isso, né? E por isso que é importante a gente se relacionar com essas distrações que tem aqui, mas também voltar para si para consultar esse corpo. Porque, por exemplo, assim, já que eu vejo que o pessoal está trazendo de novo a morte simbólica, quem sabe bem, bem bacana a gente continuar um pouquinho nisso. Quando está acontecendo alguma morte simbólica na nossa vida, literalmente teu corpo ele vai comunicar, a tua psique vai comunicar, porque a gente é esse todo, né? Então, Uhum. quando tu não te alimenta mais daquilo ali, energia, né, psiquicamente, tua energia, você começa literalmente, né, ficar mais desmotivado. Aquele luto, né, começa a ocorrer. Então, aquilo já não brilha mais teus olhos, já não te dá mais tanta alegria, não faz bater tanto teu coração, né? Enfim, você meio que tá forçado, assim, fazendo uma coisa que antes já não era mais o que tu sentia naquilo. Já é o momento de, ao invés de você pegar e evitar, vou lá me distrair para não sentir isso aqui,
é o momento de você confrontar esse sentimento, de você fazer a tua consulta e tua introspecção e começar a se perguntar, mas por que isso aqui não está mais me trazendo a alegria que me dava antes? Por que eu já não estou mais tão bem nisso aqui como eu era antes? O que mudou aqui, né? Enfim, então o tempo inteiro o nosso corpo está nos comunicando. E aí que entra essa questão, né, de o quanto que é interessante para uma sociedade capitalista lidar só com o sintoma, né? E vamos medicalizar, etc. Ou vamos lidar com esse autocuidado, essa promoção, essa prevenção, né? Que é a proposta da visão de Jung, assim, né? Sempre a gente se voltar para si e tentar buscar entender. Será que está acontecendo alguma morte aqui simbólica na minha vida que eu estou tendo dificuldade de abrir mão e eu não quero ver, eu não quero me haver com isso aqui ainda, não dou conta e eu estou me distraindo aqui fora. E tudo bem também, cada um tem seu tempo, né, Jason? Às vezes tem coisas que são difíceis ali de você elaborar mesmo, mas em algum momento, gente, você vai ter que se haver com aquilo ali, porque quanto mais você foge, a mesma força que tu faz para fugir, depois vai voltar para você, né? E aí é aquele adoecimento que tu cai, biologicamente você fica doente, emocionalmente você, né, despenca, porque é o teu eixo lá dentro falando, olha para cá, volta para cá, para de fugir disso aqui, né? Então, é muito interessante a gente pensar o corpo e a psique como praticamente a mesma coisa, né? O Jung ele vai falar lá na prática da psicoterapia sobre esse axioma da gente dividir mente e corpo, né? Psique e corpo, e enquanto que um não existe sem o outro, né? Ou seja, o corpo sente porque psiquicamente já existe um componente que diz o que é dor e o que não é dor, por exemplo, que tipo de dor que é, como é que a gente compara, né? Então isso, de alguma maneira, já virou psíquico, né? Assim como físico. A gente sabe, por exemplo, quando a gente sente raiva, o que acontece no corpo? A gente trava a mandíbula, né? Fecha a mão, a pupila às vezes dilata, né? Sudorese, enfim, muita coisa acontece. O corpo e a psique, elas o tempo todo interagem como um todo indissociável, né? Mas é claro, é importante, por isso que, na verdade, é um elogio que eu estou fazendo à Bruna, né? Estou dizendo para ela que bom que ela incluiu o corpo num aspecto de a gente observar também como ele reage a determinadas coisas. E sempre com cuidado, né? Com cuidado porque às vezes a falta de interesse ou motivação, ela pode estar significando outras coisas. Não necessariamente que aquilo está morrendo. É uma possibilidade, claro que é. Mas a falta de investimento energético em algo pode estar denotando outros elementos, por exemplo, um momento mais depressivo, né? Um momento de introspecção que você ignorou, e aí a psique foi lá e retirou toda a energia extrovertida de você e te jogou lá para dentro, né? E aí não é que o desinteresse de fora tem que morrer por completo de uma hora para outra, né? Então, é sempre estar atento ao que está se encaminhando, a gente pode dizer assim. Por isso, os sonhos são muito interessantes nesse aspecto, né? Que é uma das vias régias do atendimento da clínica junguiana, a gente olhar para os sonhos, porque eles costumam trazer já o que está se endereçando para frente. Que prospecção é essa que está surgindo no horizonte que precisa ser agora cuidado ou nutrido, né? Então, queria também dar um oi para Caroline, que apareceu, está como psicóloga de mãe aí no perfil, né? O pessoal aí que está entrando também. Dá um oi para vocês, um bom dia inconsciente para vocês. Então, e a Bruna trouxe que o que interessou ela em fazer esse trabalho foi, um dos aspectos que interessou foi essa questão do Covid ter impedido as pessoas de vivenciarem os seus lutos, né? Literais de perdas de parentes e tudo mais. E o quanto isso criou... É devastador, né? Na falta de outra palavra, é traumático, a gente pode dizer assim. Atender pessoas que perderam, por exemplo, no mesmo mês, né? A avós e o pai e um tio.
Como é que é isso, né? Como é que é de uma hora para outra você se vê sem os familiares que você morava próximo, que você convivia ou até residia, e ao mesmo tempo não poder nem velá-los, não poder nem despedir. E como se fosse arrancado de você de uma hora para outra, assim. Como é que faz isso? Nossa sociedade não, ela não lida bem com a morte. Já isso a gente sabe, né? Ela está sempre tentando preservar a vida, aquilo que a gente já falou aqui, a vida, a juventude, a beleza, né? A alegria, é sempre um polo extremamente positivo da vida, tentando nos colocar nesse ângulo e desprezar e anular a existência de qualquer outra possibilidade que não seja isso. Isso faz com que a gente não tenha ferramentas internas e nem ritualizadas para lidar adequadamente com as coisas negativas. Então, quando as pessoas dizem assim, ai, porque eu não vou deixar meu filho ou sei lá quem, né, ter contato com a morte, ou ter contato com o medo, fica num movimento de proteção extremada, a gente está fazendo o quê? Está impedindo que a pessoa crie ferramentas para lidar com as coisas que vão naturalmente existir, né? Porque bem e mal vão existir na nossa vida sempre, não dá para eliminar. É isso que eu acho que foi uma grande sacada do Jung, assim, né? Quando ele vai falar de bem e mal, de sombra, é, de que, por exemplo, no cristianismo, o diabo ele aparece como um antagonista e não como um parceiro, vou dizer assim, um parceiro aquele que, porque o diabo o tempo todo ele fica fazendo perguntas, ele fica desafiando, né? Ele é provocativo na criação e no enredo todo. Mas ele só ganha o aspecto de, não, tudo de ruim fica projetado sobre ele e a gente é super legalzinho, né? Não, a gente é humano, a gente é os dois, o tempo todo. Não é à toa que os desenhos animados colocam lá o anjinho e o diabinho, né? Um em cada lado. Ambos os aspectos das polaridades precisam ser ouvidos para que a individuação ocorra, para que o processo de amadurecimento psicológico avance. Não dá para ficar polarizado. É muito isso que o Jung traz realmente assim ao longo das obras dele, né? Colocando que essa higienização, né? Porque isso lá na década de 20 já acontecia, né? Já isso não é de agora também, né? Então é importante, interessante como é bem atemporal, assim, muita coisa que da sociedade, assim, quando né, a gente está lendo autores tão antigos, né? A gente pensar isso é de agora, não é só de agora. E Jung já falava sobre essa questão, como já estava acontecendo lá, dessa higienização do feio, né? E vamos só ficar com o belo. Então, ai, morte é feio, a gente não fala, vamos censurar. Vamos falar só da saúde, né? A pessoa doente esconde, né? Até ela ficar boa e voltar para a sociedade. Nossa, adoecimento emocional, né? Quase leprosos, assim, esconde lá. E eles até, né? Quando o filho tinha uma depressão e tudo mais, que nem falava em depressão ainda, escondia as pessoas até elas poderem voltar para a sociedade. Então isso já é uma construção muito antiga, né, da nossa sociedade ocidental, querer lidar só com esse belo, só com o bonito e o bom, né? E isso não é saudável, né? Porque a gente precisa integrar o todo para ser saudável. E negar não deixa de existir, muito pelo contrário, né? Vai Perfeito. potencializar, né, essa Perfeito. energia ali e vai ficar no inconsciente, porque tu não está integrando para tua consciência e é justamente você adoece, pode adoecer, né? Exatamente por isso. E aí até eu lembrei agora, assim, uma das questões assim que ficou muito forte nessa no link que o Jung faz dos processos simbólicos, né? Elaboração da morte simbólica com a real, que mais tarde lá nos ciclos vitais ele vai trazer das pessoas da meia idade em diante, né? Que é o que é que os valores se invertem totalmente né, quando você já teve filho, já casou, já tá com 50 anos, né? Porque também, gente, na década de 20, 50 anos, né,
era uma realidade de velhice, né? Hoje também a gente já prolongou um pouco mais isso. Mas as pessoas, elas vão ter que começar a pensar muito mais sobre a morte delas, né? Só que já naquela época eles não queriam pensar sobre a morte. Mesmo quando você estava lá com 50 anos, 60 anos, e vivia como se ninguém falava na morte, como se você não fosse morrer. E aí Jung coloca isso, né? Que quanto mais tu nega, né, essa morte do outro, tu nega a tua morte e tu nega também teus processos simbólicos, os teus lutos simbólicos. Porque tá tudo Sim. conectado, não tá desassociado, né? Tem uma parte muito forte, assim, que Jung coloca que ele foi observando ao longo da experiência clínica dele que grande parte do medo das pessoas as pessoas, aquelas pessoas, né, que tinham até uma fobia social, tinham muita dificuldade de sair de casa, etc., dar conta da vida ali, estava muito relacionada ao medo da morte. Então, ironicamente, o medo da morte é o medo da vida e você trava e paralisa, né? Porque você não consegue ir em diante. Então, é muito importante isso que você trouxe ali, da gente se preparar e preparar as crianças também, né? Para essas mortes simbólicas, porque, gente, se a gente precisa realmente, assim, se haver com isso e sair como tu Opa, mais uma ligação. essa pessoal ligando. Eu não sei esses números de São Paulo que fica ligando toda hora, pelo amor de Deus. E sair dessa infantilização, né, coletiva que a gente tá assim de ficar nessa só no até ontem eu li ali daquela revista que você mandou, eu achei muito legal, porque eu lembrei daquela frase de Jung, ser velho enquanto jovem e jovem enquanto velho, né? E aí na revista estava trazendo, né, fazendo um link com o que tu já trouxe aqui no nosso momento social, como que as pessoas querem, a gente está vivendo muito o arquétipo só do puer, né, da criança ali, né? E do Uhum. Sênex, do sábio, tá muito despolarizado isso, né? Uhum. Então, assim, como é importante a gente elaborar esses lutos simbólicos e a gente conseguir dar conta do viver, né? E a gente não querer patologizar processos naturais da nossa vida, né? E trazer as crianças para isso, gente, porque né, faz parte da vida a morte, não tem que velar e censurar. Sim. Você trouxe um, um aspecto que eu achei formidável, que é a questão de que o fato de você negar algo não torna ele inexistente, né? Essa fantasia bastante imatura nossa enquanto sociedade um dos principais elementos é um negacionismo, né, que aparece tanto hoje em formas tão diversas, não só na política, mas também na política. A gente vê também esse filme novo aí que lançaram que eu achei muito bom, né, o Não Olhe para Cima, que também vai falar dessa a negação do óbvio, né? Então, quando a gente não fala do mal, quando a gente não fala do luto, das perdas, das coisas ruins, isso não faz com que elas desapareçam. Isso faz com que elas ganhem uma proporção tão grande que cada vez não pode mais falar dela. Lembrei do filme, aquele filme, o filme do Harry Potter, né? Ninguém podia falar o Voldemort. Por quê? Porque era o vilão, né? Era o bicho-papão do filme. E aí você vê, ao não falar sobre isso, o tema todo do filme foi lidar com isso, né? Foi lidar com a sombra. Então você vê que, querendo ou não, vamos ter que lidar com as sombras. Melhor se a gente fizer isso de uma forma consciente, de uma forma que a gente possa escolher, lidar, trabalhar, criar ferramentas eficazes para lidar com elas, né? E não negar a existência delas como usando toda a energia psíquica disponível para negar e aí não sobra para fazer mais nada, né? Então, eu acho que esse elemento é muito rico, né? Essa coisa de não negar a existência das coisas negativas aí. E é tão mais leve, né, Jason? Isso, eu não sei você, mas para mim é uma das coisas que eu mais amo, assim, na psicologia analítica junguiana.
eu cheguei até a analítica junguiana através da psicanálise. Eu comecei com a psicanálise, né, estudando, e depois cheguei até a analítica. E as duas, elas trazem essa lida com o real, né? Com tudo que Uhum. nós somos. E essa aceitação. E para mim é libertador. Eu acho lindo isso. Porque eu nunca tinha ouvido isso na minha vida até eu estudar esse olhar. Então eu também, né, a gente cresce numa sociedade que censura o nosso lado não tão bom, e a gente nega na gente e nega no outro, e é totalmente intolerante com as falhas do outro e com as nossas. A gente, né, tipo, fantasia que somos anjos perfeitos e quer cobrar isso do outro também, essa perfeição que não existe. E fica um bando de, né, uma coisa bem esquizofrênica, assim, né? Tipo, discursos que não se encontram, né? Porque a gente fica nessa negação. Então eu acho lindo, porque esse olhar ele dá tanto acolhimento para, né, para nós, e Uhum. isso automaticamente a gente também vai ter acolhimento com o outro, e as relações vão ser muito mais fluidas, menos controladas, né? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo isso que você traz, Bruna, porque eu queria deixar claro que a gente não está pensando numa questão assim de complô, né? Ou numa teoria da conspiração, né? Não é que o capitalismo, então tem lá os caras que se reúnem para formular, né? Não, nada disso. A gente está pensando assim que a sociedade, cada indivíduo, ao negar em si mesmo, tenta produzir respostas de fuga. E essas respostas de fuga são comercializadas, é claro, né? Através de medicamento, ou de promessas, ou de curso, sei lá, de um monte de coisa. Né? De propostas de se enebriar de algo. Né? Então as pessoas vão criando a partir da sua própria realidade, de como elas sentem a vida. E a vida delas é uma vida de fuga, na grande maioria. Né? E é claro, eu acho isso que você traz, que claro, é o que encanta mesmo na psicanálise e na psicologia analítica, olhar para o inconsciente e olhar para o não visto, né, para o não dito o tempo todo, né, para aquilo que está sendo negado espaço. E eu acho que a gente está trazendo, está se encaminhando para uma conclusão, acho, da live de hoje, que é assim, né, olha como o tema da morte, ele vem acompanhado da negação, né, Uhum. como ela é a sombra social. Né? A Sabrina trouxe mais um elemento aqui, deixa eu ver. Negar os próprios alentos e as próprias responsabilidades sobre a própria vida causa qual tipo de polaridade? Inconsciência, eu diria, Sabrina. Inconsciência não no sentido de olhar para o inconsciente, inconsciência mesmo. Né? Não estar consciente causa alienação. Né? Porque, de algum modo, não sei se a Bruna concorda, de algum modo, quando você não oferece uma outra polaridade, você não tem possibilidade de lidar com aquilo. Aquilo fica naturalizado em você e você não tem possibilidade de olhar diferente e fazer escolha diferente. Perfeito. E fica nos padrões, né? Porque É. tu não elabora. Eu até lembrei já isso aquele trechinho que vai muito de encontro com isso. E eu acho assim que, já que a gente está indo pro fechamento, eu queria partilhar com o pessoal, que é muito lindo, gente. Eu realmente olhei isso aqui, eu fiquei muito mobilizada dessa revista que o Jess compartilhou comigo, que traz o arquétipo do curador, né? Pra gente Isso. entender um pouquinho de tudo isso que a gente está trazendo aqui, né? O luto, a gente vai passar, né, por esse processo de cura, se a gente acolher e integrar esse luto de uma forma saudável. Ser curador implica ser ferido. Implica conhecer a dor para saber a dor no outro, a dor do outro. Ser curador ferido implica tornar-se mortal, finito, pois a morte nos torna humanos, nos caracteriza como seres feitos do barro, reclamantes do retorno à grande mãe natureza, de onde todos viemos. A ferida do curador doerá enquanto durar o seu mistério. Ferida de alma não desaparece. Curar implica maturar, transformar-se em algo diferente de sua natureza primeira.
As feridas permanecem como cicatrizes, marcas simbólicas e literais da identidade de todos nós. O fenômeno da morte e do morrer encontra-se tanto simbólica quanto literalmente em todos os momentos de grande transformação da psique. O sofrimento é insuportável enquanto se mantiver alheio à própria identidade, como um corpo estranho. A dor torna-se suportável quando pode ser elaborada, transformando-se em símbolo estruturante, passando a compor a identidade como realidade integrada à totalidade do indivíduo. Quando esse fenômeno acontece, morremos para a condição de termos dores e renascemos para a condição de sermos com as dores. Uau! É muito lindo. O Chiron, né, o curador, o arquétipo do curador ferido aí que aparece na mitologia grega, e claro, aparece em qualquer contexto, né? Essa ideia de que a gente precisa sentir as dores, sentir os limites do humano para poder ser humano com o outro, né? Eu acho que resume muito bem, sintetiza muito bem tudo que a gente falou. Eu queria deixar algumas indicações de leitura para o pessoal. Quem se interessa pelo tema, existe um livro da Marie-Louise von Franz, ele está esgotado, mas a gente encontra em PDF, assim, aí nos Googles da vida, se chama Os Sonhos e a Morte, né? É um estudo que a Marie-Louise von Franz foi uma das principais contribuidoras aí com Jung. É um estudo de pessoas, dos sonhos de pessoas que estavam muito próximas da morte e como a psique prepara a pessoa e como ela, de um certo modo, avisa que ela não morre. A gente não sabe como, isso é um mistério, talvez, né? Mas, de alguma maneira, a psique ela ignora a morte concreta, literal, mas, ao mesmo tempo, prepara a pessoa para isso, para essa nova jornada, para essa transcendência, talvez, né? Existe um livro muito bom também do James Hillman, que é esse aqui, que se chama Suicídio e Alma, né? Onde ele vai falar de uma maneira até polêmica, mas de uma maneira muito questionadora, muito legal mesmo, sobre tanto o que a gente quer curar tanto a pessoa que quer se suicidar, que suicídio é esse, ou seja, ele vai olhar para o suicídio de forma simbólica também. Ele vai quase que ensinar a gente a olhar para o suicídio de uma maneira simbólica, né? E não literalizada. Então tem muita bibliografia boa para a gente estar olhando para isso, né? E que é uma forma de entrar em contato com isso que é tão negado hoje na sociedade, né? Que é as dores da alma, né, Bruna? Ai, eu tô curiosa, já quero até adquirir esses livros aí que você passou. Muito Pessoal, quero agradecer muito, muito vocês estarem conosco, né? obrigada a todos. E, nossa, tem bastante gente que falou que eu nem vi. Temos acesso à live depois? Tem sim, tá? Depois eu vou colocar no, como é que é o nome? No YouTube. Tem um canalzinho lá que tem todas as lives do Bom Dia Inconsciente, vai estar colocado lá até, possivelmente no meio da tarde eu consigo colocar, tá? Pessoal, muito obrigado. Bruna, muito obrigado tanto pelo convite quanto pelo tema, né? Presentear a gente com essa ideia muito boa e que foi um Nossa, impulso para retomar aí o Bom Dia Inconsciente também, eu né? agradeço muito e o Jais está sendo super humilde, gente, porque ele falando que ele contribuiu um pouquinho, mas o acolhimento dele assim foi muito importante, que né, foi uma novela ali, ó, os imprevistos do meu tique, e foi tão importante encontrar você, Jais, nesse processo ali, e você, foi muito importante de verdade, assim, né, uma pessoa que eu admiro o teu trabalho já e cada vez mais aí comecei a ver todos os teus vídeos do Bom Dia Inconsciente, ali virei fã. Então foi bem importante de verdade. Eu agradeço que tu aceitou esse convite e foi muito, muito bom estar aqui contigo, com todas as pessoas hoje.
Muito bacana. Joia, obrigado, imagina. Obrigado, gente. Obrigado, Bruna. Tá aí o contador 10 segundos, tá? Deixar um abraço para vocês. Conforme for tendo aí novos episódios, né, novos convidados e tudo mais, vai ser sempre aí postado